Hoje, através da palavra, todos vão receber graça, resposta e vitória. A palavra de hoje de Deus está no livro de 2 Reis. O livro de 2 Reis foi escrito pelo profeta Jeremias. Um profeta é aquele que obedece os mandamentos de Deus e ele também fala sobre o que Deus quer falar para o povo. E aqui, nesse livro, Jeremias mostra o quanto muitos líderes, o povo Israel, desobedeceu a Deus. E eles sofreram muito por essa desobediência. O profeta, ele é aquele que fala sobre a palavra de Deus e orienta o povo a obedecer a palavra de Deus. Mas eles estavam escutando palavras de falsos profetas. Então, começou uma guerra entre os profetas verdadeiros de Deus e os profetas falsos. Então, como conclusão, o livro de 1 Reis e o livro de 2 Reis fala sobre muitos reis que erraram, que desobedeceram a Deus e que fizeram idolatria. Então, a conclusão desse livro, ele quer dizer que nós não podemos adorar esses deuses incompletos, mas sim o verdadeiro Deus. Um rei. Se um povo inteiro, ele faz o que é certo, mas o rei, o líder desse povo, faz o que é errado, então, todo o que o povo fez é em vão. Pois um reino não depende do que o povo está falando. O rei é quem manda no reino. E o que o rei decidir, está decidido. Mas esses reis, nessa época, que tinham essa responsabilidade, eles estavam perdidos, caídos, fazendo idolatria a imagens e fazendo tudo que desagrada a Deus. E isso está escrito no livro de Reis. Então, como Deus tinha prometido para Davi que enviaria um rei perfeito, não um rei imperfeito, incompleto. Ele estava prometendo Jesus, o Messias. E essa era uma promessa que Deus fez. Se os reis que estavam na terra, que eram seres humanos, se eles fossem completos, reis perfeitos, que estivessem fazendo coisas boas, não precisava o próprio Deus enviar o Messias. Mas não é assim que nós temos que pensar, porque, na verdade, nenhum rei, ser humano, poderia solucionar o problema espiritual, o problema do pecado original de todos os seres humanos. Muitas pessoas, hoje em dia, acham que boas obras que podem resolver, ou que um líder humano, se aparecer um presidente bom, ele pode resolver as coisas. Mas, na verdade, no mundo espiritual, o ser humano se tornou escravo de Satanás.
Então, qualquer humano não consegue ter uma vida de fé, pois a origem dele mudou e ele acaba sempre adorando a ídolos. Pois nós somos descendentes de Adão e Eva, então nascemos com essa descendência pecaminosa. Então não tem como mudar esse destino. Todas as pessoas vão para o inferno. Então, como resultado, hoje nós olhamos os tempos que estamos vivendo e vemos muitos problemas, coisas que passaram, que saíram, né, E nós olhamos aqui no livro de 2 Reis e vimos também que era uma época muito difícil que eles estavam passando ali. E hoje nós vamos falar sobre a época do profeta Elias. Naquele tempo, o rei que estava reinando era Acabe. Acabe tinha muitas mulheres, e tinha muitas mulheres ali bonitas em Israel para ele casar, mas ele quis casar com Jezabel. E Jezabel, ela era uma mulher idólatra, assim como os pais dela. Eles eram de outra tribo, de outra raça. Ela se tornou a rainha, uma princesa de Israel, pois casou com o rei Acabe. Então, ela se tornou a rainha de Israel. E ela queria que todo o povo adorasse a Baal, que era o ídolo dela. Então, por que as pessoas idolatram? Porque as pessoas que estão no topo, os reis, os líderes, estavam fazendo isso, esse tipo de idolatria. O Japão também é igual. As pessoas mais poderosas estão fazendo idolatria. E então o povo acha que isso é normal e começam a fazer. E isso se torna uma cultura. Então, Satanás, o diabo, ele sempre vai atrás das pessoas que têm influência, que são poderosas. E nós podemos ver isso em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Satanás usa esse tipo de armadilha. Ele ataca primeiro as pessoas de influência, porque daí é mais fácil de influenciar o povo, os outros. Então, Jezabel se casa com Acabe, e Acabe também se corrompe e começa a idolatrar Baal, e assim todo o povo de Israel. E a primeira coisa que ela manda fazer é matar os profetas de Deus. Os profetas, eles sabiam o mandamento que Deus tinha falado, que é só para adorar a Deus, não é para adorar outros ídolos. E Jezabel manda matar todos esses profetas que sabem dessa verdade, e as pessoas começam a acreditar em falsos profetas. Muitos líderes de países, eles não permitem que o evangelho seja anunciado no país deles. Eles não dão nem o visto. Eles colocam leis que não podem nem fazer igrejas no país deles.
Se eles descobrem que existe um missionário, os missionários são presos. Então, o evangelho não chega para essas pessoas, para essas nações. E na Ásia, existem muitas nações assim. Por quê? Porque os líderes, os presidentes, as pessoas do poder estão bloqueando o evangelho. E Acabe estava fazendo a mesma coisa naquela época. Mas nós sabemos que quando um país ele faz isso, vem destruição. Países que fazem idolatria, vem desastre sobre o país e sobre esse rei. Então, durante 3 anos, no reinado de Acabe, não choveu. Imagine, era uma época que as pessoas tinham que plantar para colher. Imagine 3 anos sem chuva. O que aconteceu? Fome, guerras. Mas mesmo nessa época difícil, Deus tinha preparado alguém. Pois Deus, ele sempre tem vontade de salvar as pessoas através do evangelho. E naquele tempo, Deus levantou um profeta chamado Elias. E através de Elias, Deus deu para Elias a palavra para que ele falasse para o povo parar de fazer idolatria, porque senão não ia parar os desastres. Então o povo tinha que decidir, escutar o profeta Elias ou escutar o rei Acabe. Mas o povo estava tão enganado pelos 850 falsos profetas de Baal, os profetas de Baal, que eles não estavam acreditando na palavra de Elias, no que Elias estava falando. Então Elias fala assim para eles: então vamos ver quem é o verdadeiro Deus? Se é o Deus de vocês ou o meu? Então Elias chama eles para ver se eles fizessem sacrifícios, se ia vir fogo do céu. Mas, mesmo eles chamando os deuses deles, não aconteceu nada. Por quê? Porque não existiam esses deuses. São falsos. Não tem poder. Então, Elias ri, tira sarro deles e fala: talvez o Deus de vocês está dormindo. Faz mais barulho para ele acordar. E eles começaram a se cortar. E gritar. E cortar o corpo deles. Eles fizeram várias coisas, mas não veio fogo do céu. Então, depois disso, Elias ora: tu és o Deus verdadeiro. Mostra para ele, Senhor, que eu sou o teu profeta verdadeiro. E no mesmo momento que Elias orou, o fogo caiu. E o fogo consumiu todo aquele holocausto, aquele animal que ele colocou como sacrifício. Pois o povo, até aquele momento, estavam divididos, estavam acreditando nos profetas falsos. Mas no momento que eles viram o fogo caindo do céu, quando Elias orou, então eles souberam que verdadeiramente
Deus estava com Elias. Nós precisamos ser como Elias, ter essa fé. Aqui, nesse país de idolatria, nós precisamos ser como Elias, que Deus está conosco, mostrar para esse país esse poder espiritual. Nós precisamos dessa coragem espiritual. Eu oro para que cada um que está aqui possa receber essa graça. Então, quando Elias orou, no mesmo momento o fogo desceu. Então o povo se levantou e matou todos os profetas falsos. E eles acreditaram, se nós matamos os profetas falsos, então vai dar tudo certo a partir de agora. Mas Jezabel não desistiu. Então nós vemos aqui, através dessa história, que realmente quem está no topo é que tem que mudar. Jezabel, em vez de ver isso e mudar, ela ficou com tanto ódio de Elias e mandou matar Elias, porque ele tinha matado todos os profetas de Baal. Sim, Deus protege, Deus nos protege, porém, naquele momento que Elias recebeu essa palavra de que Jezabel ia matar ele, ele sentiu medo e fugiu. Ele fugiu e ele orou para Deus, Deus, eu não consigo mais, eu desisto, eu já fiz tudo. Muitas vezes nós chegamos nesse momento de desgaste, mas isso pode ser um engano. E sabe, Deus, ele olha para Elias, que está desapontado ali, e manda um anjo alimentar Elias com pão e água. E o Deus diz para ele, é a partir de agora. É a partir de agora que vai começar as coisas a mudar. Sim, na nossa vida também. É a partir de agora que as coisas vão começar a mudar. Ainda nem começou. E você já está falando, ai, me deixa morrer, eu não aguento mais, eu desisto, eu não quero mais, eu estou desapontada. Ainda nem iniciou. E você fala, eu já cansei, eu não quero mais. Isso não dá certo. Porque Deus está falando, é a partir de agora que vai começar as coisas. Deus fala para Elias, não, você não está sozinho, existe mais 700 profetas, discípulos seus ali, ensina eles. Não posso mais permitir que Acabe seja rei, eu vou levantar um rei novo. E Elias recebeu essa resposta, Elias recebeu essa palavra de Deus, e essa palavra de Deus se tornou força para Elias. Elias ficou tão forte através dessa palavra de Deus, que ele caminhou por 40 dias. Deus nos dá a palavra dele. Ali, embaixo daquela árvore, o Senhor deu pão e água para Elias e uma palavra que fez ele ter força e vigor por 40 dias. Então, o Senhor também abençoa Eliseu, um outro profeta. Hoje nós falamos, né, no título da mensagem sobre Eliseu. Eliseu sabia que Elias fez tantas coisas acontecerem porque ele tinha um poder espiritual. E ele sabia que o que poderia mudar
aquela situação daquele tempo que eles estavam vivendo não eram forças carnais, eram forças espirituais, era poder espiritual. E nós também, quando nós nos deparamos em alguma situação dentro da nossa casa, dentro do nosso local de trabalho, nós precisamos detectar que esse problema que está acontecendo é algo espiritual. Então, a última coisa que Eliseu pediu para Elias, nós lemos aqui no capítulo 2, versículo 9, Elias disse, o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Eliseu respondeu, faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Nós que somos filhos de Deus, nós já recebemos o Espírito Santo. O Senhor já nos admitiu, nós já recebemos a autoridade, a identidade de filho de Deus. Basta nós agora exercermos esse poder espiritual. Nós já recebemos tudo. Mas se nós não temos poder espiritual, nós vamos continuar sofrendo. Então, nós precisamos entrar dentro da adoração. Dentro da oração, 24 horas, permanecer na oração e na adoração para receber esse poder espiritual. Lá em Atos 1:8 está escrito, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por que quando nós não fazemos as coisas acontecerem, quando nos desapontamos, nós queremos desistir, jogar tudo para o alto? Isso daí é uma armadilha de Satanás, é um engano de Satanás. Assim como ele enganou naquele momento Elias. Mas nós fomos chamados para restaurar. Nós fomos chamados para sermos fortalecidos espiritualmente. É por isso que hoje nós estamos aqui dentro da adoração, adorando ao Senhor. E eu oro para que hoje você possa receber esse poder espiritual. Então, que nós possamos todos os dias orar a oração 393, uma oração que configura quem nós somos, a nossa origem, quando Deus nos formou. Que através da palavra de Deus você seja transformado. Que você permaneça na palavra de Deus. Que você possa orar a palavra de Deus. E que você possa também exercer a palavra de Deus nos locais que Deus te posicionou. Evangelizar. E para que isso aconteça, o mais importante é a oração. É o momento de oração. Que você permaneça 24 horas, 25 horas, eternamente, consecutivamente, sem parar em oração. Hoje nós estamos vivendo uma situação no mundo muito parecida com a época de Elias. Pessoas estão sofrendo. Não existe no Japão hoje uma pessoa, um líder político que acredita que Jesus é Cristo. Na Coreia existe muitos políticos, porque é um país cristão. Então, quando nós vemos as estatísticas, 25% de toda a população da Coreia são cristãos. Mas essa porcentagem é muito maior quando olhamos somente para os políticos. Então, a Coreia é um país que ela está sendo governada por cristãos,
E acima dela está a Coreia do Norte, né? E sempre estamos vivendo com medo, porque o inimigo está muito próximo de nós. Mas mesmo assim, o Senhor tem abençoado o nosso país, nós estamos continuando crescendo como país. A economia da Coreia está melhorando, está crescendo a cada ano. Mas quando olhamos para o Japão, não existe cristãos. Todos são idólatras. É claro, eles vão idolatrar, porque eles não conhecem Jesus Cristo. O ser humano, ou ele crê em Deus, ou ele adora ídolos. Só tem duas opções. Então, por isso, hoje nós olhamos para o Japão, vemos muitas destruições, vemos muitas coisas acontecendo. E o Senhor, o plano dele para esse tempo é levantar pessoas com poder espiritual, como ele levantou Elias naquela época. O Senhor tem nos chamado para isso. O Senhor, ele está dizendo que é para nós falarmos claramente que ele é o Deus vivo, e para isso nós precisamos ter fé, para isso nós precisamos ter poder espiritual. Coragem. Porque Satanás, ele faz a gente se sentir desapontado, ele coloca o sentimento de desistir, para que a gente não continue essa guerra. Então, dessa forma, quando nós nos posicionarmos, nos levantarmos, nós vamos ser os 70 discípulos. E levantar também os remanescentes. Na época de Acabe, um dos 70 discípulos era Obadias. Obadias, quando ele soube que Jezabel mandou exterminar os profetas do Senhor, ele reuniu 100 profetas e escondeu eles em 2 cavernas. Imaginem, 3 anos de fome, 3 anos de seca naquele país. Obadias se levantou e se posicionou e guardou 100 profetas. Ele deu alimento e água para aqueles profetas. Imagine, ele deveria ser muito poderoso. E ele era, porque ele era o sub. Ele estava abaixo do rei Acabe. Ele tinha um pouco de poder, autoridade ali. Então, nós fomos chamados para sermos testemunha de Deus, testemunha de Jesus, que Deus é real no nosso local de trabalho, na nossa casa, no nosso negócio, que nós possamos ser mantenedores, obreiros, assim como Obadias foi tão precioso naquele momento. Como mantenedor, Obadias guarda aqueles 100 profetas. Ele fez o trabalho como Áquila e Priscila na época de apóstolo Paulo. E quando nós olhamos em 2 Reis, capítulo 6:1, ele diz que o lugar que eles se reuniram é muito pequeno. Estava muito pequeno. O que diz sobre isso? Tinha um
país que ele estava tentando entrar dentro de Israel, e eles estavam ali ao redor, acampados. E então, esse rei desse país que estava acampando em volta de Israel para atacar Israel, ele dizia, ué, o que está acontecendo? A gente está tentando sempre entrar no país e sempre parece que existe um espião, porque já sabe os nossos planos. Então, uma pessoa vai até esse rei e fala, não existe um espião. Existe um profeta que ele está vendo através do poder de Deus os seus planos. E toda vez que você vai atacar o país de Israel, não dá certo, porque ele já avisou ao rei os seus planos. Então, esse rei decide matar Eliseu. Então, um belo dia, um rapaz que estava junto com Eliseu acorda de manhã e vê um exército gigantesco em volta do país. E ele vai acordar Eliseu e fala, Eliseu, acorda, o exército do inimigo está em volta de nós. Então Eliseu ora dessa forma, está escrito em 2 Reis 6,17. Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando o Senhor abre os olhos espirituais desse rapaz, esse menino vê colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando nós nos levantamos para fazer a obra de Deus, o trabalho de Deus, Satanás, o inimigo, ele vem nos atacar. Ele vem querer nos matar. Então, naquele momento, Eliseu ele se posicionou para abrir uma escola para aqueles discípulos, para ensinar pessoas o poder espiritual. E Satanás veio, através daquele exército, colocar medo nele. Satanás, ele não desiste. Quando nós nos posicionamos, quando nós nos levantamos para fazer a vontade de Deus, ele se levanta dentro da nossa casa, dentro do nosso local de trabalho, dentro dos nossos negócios. Mas nós não podemos temer. Porque em volta de nós existe anjos celestiais poderosos nos protegendo. E para nós crermos nisso, nós precisamos ter poder espiritual. Precisamos ter olhos espirituais. Quando aquele rapaz, ele viu aquilo, então os arameus, Deus feriu eles e eles ficaram cegos. E Eliseu, o próprio Eliseu, que eles foram para matar, leva eles para dentro da cidade de Israel. E quando volta a visão deles, eles estão em volta do exército israelita. Quando o rei de Israel vê isso, o rei de Israel chama Eliseu de pai. Então Eliseu, ele recebeu um poder espiritual o dobro do que Elias tinha. Então o rei fala para Eliseu, o que eu devo fazer, pai? E Eliseu diz para ele,
não matem eles, liberta eles para eles ir para o país deles. E esse poder espiritual que Eliseu tinha. E o Senhor, Ele quer nos dar poder espiritual maior do que Eliseu. Por quê? Porque nós já recebemos dentro do nosso coração o Senhor Jesus, aquele que esmagou a cabeça do inimigo. Na época de Eliseu, não tinha como receber Jesus Cristo, o verdadeiro rei, dentro deles. Mas o rei Jesus, o verdadeiro rei que esmagou a cabeça de Satanás, ele está dentro de nós. E ele vai nos dar vitória. Ele está dentro de nós para nos dar vitória. Com certeza, dentro do povo de Israel, tinha muitas pessoas que acreditavam em Deus. Mas porque quem estava no topo, o rei Acabe, não acreditava, então não tinha como Deus abençoar aquele povo. Vinha a destruição. Nosso rei é o Rei Jesus. E Ele é o nosso Senhor. E quando nós acreditamos nisso, todos os nossos problemas são solucionados. Cristo é o nosso Rei. E o Espírito Santo vive dentro de nós. No Velho Testamento não tinha essa bênção dentro. O Espírito Santo só parava em volta deles. Então nós temos essa autoridade, nós temos poder espiritual mais do que Eliseu. Pois nós estamos vivendo em um tempo muito pior do que o tempo de Eliseu. Então, por isso, Deus vai nos dar mais poder. Os remanescentes, eles precisam ser os líderes futuros do Japão. Que os nossos remanescentes possam ser os economistas, as pessoas que têm a economia do país no futuro. E nós precisamos ser essa base para eles. Por que nós fazemos o movimento remanescente? Por que nós estamos tentando abrir uma igreja em Tóquio? Porque precisa de um local para os remanescentes se reunirem para adorar o Senhor. O Senhor está dando uma chance para gerações novas, para gerações futuras. E nós que já somos adultos, é a partir de agora que vai começar. Elias falou, Deus, me deixa morrer, eu não quero mais. Mas Deus respondeu para Elias, não, é agora que vai começar. Não pense que vai ser depois de você que vai começar as coisas. Não, é através de você que vai começar um novo começo. E as gerações futuras precisam que você se posicione para que isso aconteça. Na semana passada, nós estávamos em Tohoku, andando pelas igrejas que temos lá. E um dos pastores, ele realmente sofreu muito no ano passado, teve muitas lutas na saúde, e ele estava prestes a desistir. Mas ele recebeu uma palavra do Senhor. E hoje ele está muito mais saudável. E ele disse, aquele que tem o Espírito Santo dentro dele, aquele que tem um chamado, uma missão,
ele não perece. Você tem um chamado para alcançar Tohoku. Você tem 87 anos, mas agora que vai começar. Quando a gente vai na igreja de Tohoku, nós vemos discípulos de 90 anos. 90 anos estudando teologia. Talvez é a pessoa mais velha do mundo. Então, se você tem 90 anos, acredite, é a partir de agora. E que todos possam estar cuidando da sua saúde, fazendo alongamento. E assim como Elias e Eliseu, vocês possam ser usados e usados por Deus. Existem pessoas que são falsos, e eles estão usando muito poder. Eles estão sendo audaciosos. Eles estão abrindo a boca. E muitas pessoas estão sendo enganadas. Nós somos o verdadeiro. Nós recebemos o verdadeiro Rei, Jesus Cristo. O verdadeiro Deus está dentro de nós. Dentro de nós está a vida eterna. Dentro de cada um de vocês está a vida eterna, o Espírito Santo de Deus. O Senhor nos admitiu que somos herdeiros. Não merecíamos isso, mas porque cremos em Jesus Cristo, nos tornamos herdeiros. E Ele ainda nos deu a identidade como filhos de Deus. Ele nos deu a bênção do trono. Ele nos deu a bênção que ultrapassa o espaço-tempo. Que nós possamos desfrutar dessa bênção 24 horas através da oração. Todos os problemas do Japão e do mundo, não é alguém que vai solucionar. Somos nós que somos filhos de Deus e nossos remanescentes. Então, como conclusão, que nós somos aqueles que foram chamados para resolver os problemas desse tempo. Que você possa crer nisso. Quando nós cremos, Deus vai nos orientar. Deus vai nos guiar. Vai haver muitos problemas, sim, mas Ele vai abrindo os caminhos. Que nós possamos ser audaciosos. Vamos orar. Deus Pai, nós te agradecemos. Que possamos ser herdeiros espiritual, Pai. Com profecia, Senhor. Nos dá, Senhor, autoridade espiritual para que nós possamos, Senhor, levar os nossos remanescentes também a receber esse poder espiritual. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.